Nós estamos aqui com a doutora Ana Cecília, oftalmologista. E doutora, a gente está aqui, mas por exemplo, o Adinoel está ali o tempo inteiro em frente a uma tela. Quando ele quer falar com a mulher dele, olha para uma tela, né? Aí de repente ele chega em casa, quer ver o Vitória dele, lá vai outra tela. Esses celulares às vezes dão um relatório, tem gente que recebe o relatório que passou 8 horas por dia, 5 horas por dia olhando para o celular. Nós que trabalhamos com notícia, que trabalham com Facebook, Instagram, blog, quando eu tiro o olho da tela do celular, tem a tela do banco. E aí, o que é que isso faz com a nossa visão? Sem falar desses meninos, que para eles o dia não passa quando eles estão jogando. Tem que brigar para tirar do videogame. Nossa visão está acostumada com isso, com essa coisa, acho que falam de luz azul e tal. Aumentou, pelo que a senhora observa, ali, pacientes com problema na visão, ou adolescentes ou jovens por conta disso, porque o nosso comportamento, a tela está em tudo em nossa vida. Bom dia, Léo. Bom dia. Bom dia, parabéns o Vitória esse final de semana, não foi? Graças a Deus. Bem? Então, vamos lá. As telas são um problema realmente que nós temos, né, atual, e que é muito recente, Léo. Então, assim, até a gente conseguir, na medicina as coisas demoram um pouco para ter os estudos, para a gente ver a consequência, mas surpreendentemente em relação à tela não. Nós passamos pela pandemia que expôs obrigatoriamente as pessoas a um tempo maior de tela, então a gente conseguiu ver consequências de maneira muito rápida, né? Temos uma série de consequências, vai desde um cansaço visual importante, olho seco, dor de cabeça no final do dia, até consequências mais graves, né? Principalmente em jovens, crianças, em relação ao aumento da miopia. Antes da pandemia, a gente na oftalmologia, a gente já considerava que estava passando por uma espécie de epidemia também de miopia, um aumento importante da miopia nas crianças e jovens, e isso se agravou muito com as telas. E aí a gente conseguiu observar a relação direta do uso das telas com o aumento, o aparecimento e o aumento importante da miopia, né, nas crianças e jovens. Isso suscitou uma série de estudos. Agora nós temos também, né, até tem tratamentos específicos para isso, que antigamente os óculos, né, tem óculos de miopia, astigmatismo, hipermetropia, agora existem óculos específicos de miopia, que bem recente, que tenta diminuir esse avanço. Então está sendo realmente uma situação bem, bem preocupante para a gente. Bom, agora quais são assim as consequências mais comuns, né? E não sei se é a optometria, se alguém já desenvolveu alguma coisa já voltado para isso, né? Para essa espécie de descanso. A gente inclusive tem muita coisa para se falar nisso. Na questão não só do ponto de vista da visão, mas neuro também. Sim. Né? Porque sim. Parece que é um negócio que é um vício, né? Exato. Na verdade, assim, eu falo da parte oftalmológica porque é a minha área. Mas existem uma série de consequências, né? A questão da desatenção, até a questão postural mesmo. Então, tá rodando isso muito nos consultórios da ortopedia, da neurologia, assim como da oftalmologia. Então, é uma questão multidisciplinar, né? Eu estou focando na parte visual porque é a minha área, né? Então, assim, no último congresso que eu fui, eles focaram muito na questão, né, da tela. Então, assim, o que é que a gente viu? Primeiro, o tempo de exposição, que é uma questão óbvia, faz muita diferença, né? Então, quanto mais tempo de exposição, pior, né, a repercussão visual. Tem a questão da distância, Léo, a distância de exposição. Quanto mais próximo a tela, pior. E isso implica diretamente na escolha do dispositivo eletrônico. Por exemplo, o celular sempre vai ser a pior opção, que ele fica mais próximo, né? O tablet seria melhor que o celular, o computador melhor que o tablet, a televisão melhor que o computador. Então, assim, a gente... Quanto mais próximo, pior, né? E quanto mais próximo dos olhos e quanto mais tempo de exposição.
Então, tentar reduzir isso. Uma coisa também que se fala muito, tem se falado muito, é a questão da exposição solar. Né? Antigamente, na nossa época, os pais diziam: menino, volta para casa, fica em casa um pouco. Agora a gente está tendo que pedir para as crianças saírem de casa, né? Pedindo para os jovens saírem de casa porque eles só estão o tempo inteiro no computador, no celular, nos jogos. Sim. E é muito importante um tempo diário ao ar livre, com o sol. Estamos vendo com ajuda no controle dessa miopia, né? E assim, na verdade, balancear a exposição da tela com essa exposição solar. Ele ajuda também a diminuir essa progressão, a tentar frear a progressão da miopia. Gente, né? eu vou falar uma coisa aqui que é com base no achismo, não tem nenhum estudo em cima disso, mas eu acho que se fizesse, iria se comprovar. A questão da Covid, por exemplo, eu vi uma incidência menor, número de mortes menor na zona rural. Por causa da questão, acho que talvez da vitamina D, o pessoal está mais exposto ao sol. Se você for observar, a população carcerária, ela era para ter um contágio bem maior. E não se viu essas explosões na população carcerária. Detalhe, se você observar bem, por incrível que pareça, os presos tomam mais sol que a gente. Porque a gente está aqui trabalhando, sai daqui, vai para casa, chega em casa, às vezes tem um trabalho, pensar que não, sai para rua à noite. E o preso, ele não tem outra coisa a fazer, a não ser de vez em quando tomar um sol. A gente acaba, né? Só outro assunto aqui, a senhora Sim. falou dessa questão da exposição solar que e quando se fala do nosso adolescente, então pronto, com o computador e com jogos, o universo dele, o mundo dele, a cidade dele é o quarto dele. Tudo bem, para ali ele vai para o mundo, vai para um lugar, vai para outro e joga e lá vai. Alguns ganham dinheiro, outros perdem porque ficam viciados e aquela coisa toda. É um setor que está crescendo, mas isso é uma situação realmente que a senhora falou preocupante. Cada vez menos essa geração toma sol. Sim. Ou corre, pelo menos, né? Aquela coisa de brincar, de correr e lá vai. Aí não se enturma, tem a questão da socialização, então ele se fecha mais ainda. E aí lá vem essa deep web, aí já parte para esse extremo dessas maluquices que a gente tá vendo aí. Onde é que esses meninos estão vendo isso? Meu menino sai pra rua, de repente sai com a ideia dessa. Essa maluquice de internet. Isso, na verdade, hoje é tratamento médico, né, Léo? Engraçado, sai receituário médico, exposição solar diária, tem que ser. E naquela época a gente não quer imaginar que o médico dizia: olha, você precisa tomar sol. Exato, precisa ao ar livre, precisa sair do quarto. Isso aí, hoje em dia, está sendo imprescindível na área oftalmológica. E acredito que nas outras áreas também, porque está sendo bem complicado, né? Então, não tem para onde correr. É diminuir tela. A gente entende também que faz parte também do dia a dia, né? Dia a dia. Algumas pessoas trabalham com isso. Então, a gente, dentro do consultório, a gente fala dentro do possível. Olha, o ideal é esse. Dentro deste ideal, tenta adequar as suas possibilidades. Que estão fugindo, estão mudando cada vez mais, substituindo ainda os livros pelas telas. Aí o sistema híbrido fez isso também, né? E agora tem o tal do Chromebook, né? O Chromebook diz que diminui a luz. Se for só o Chromebook, tudo bem, que ele realmente acho que vem com a luz bem menor, né? Pra focar ali e tal. Mas o negócio é quando é iPad, é quando é celular, quando tem gente que é teleaula, tudo bem, tudo tem seu efeito. Agora, a questão é que tem gente que não observa, que juntando o tempo de trabalho dele, o tempo de casa e tempo de televisão, ele passa Sim, muito tempo de olho na tela. De maneira excessiva, né? Então, assim, tudo a gente precisa equilibrar, né? Tem a questão do filtro azul que você disse, né? Na verdade, o filtro azul é bem recente, Léo. E como eu falei no início, os estudos ainda na medicina são poucos, mas... Agora os neurologistas dizem que ele atrapalha o sono. Na verdade, assim, a minha orientação em consultório se você está se sentindo bem com a tela, com o filtro azul, pode utilizar, entendeu? Porque a maioria dos pacientes realmente sente conforto. Mas não, esse filtro azul que a senhora está falando é o quê? tela, o filtro azul nos óculos. Dos óculos, sim. Isso, porque a gente existe agora uma não proteção. Não sei, aqui a luz azul, assim, não é luz azul, é o filtro azul. É o filtro, é proteção à luz azul das telas.
Entendeu? Tem gente que coloca em iPad, coloca, não sei, ou então no próprio óculos, na lente dos óculos. Agora tem um tratamento de filtro azul, para o filtro azul. E aí, o filtro azul para proteger da luz azul das telas. E aí, os pacientes têm se sentido confortável com essa proteção. Repetindo, né? Os estudos são poucos, tal, mas os pacientes estão gostando, sim. E é uma tentativa, né? Aumentar a lubrificação, colírio lubrificante. Quando a gente está em tela ou quando a gente está em qualquer atividade que requer muita concentração, até a própria leitura, a gente pisca menos. E a lubrificação da superfície ocular, ela depende do nosso piscar. Então, a gente sente a questão do olho seco, da ardência, o incômodo. Então, é aumentar o colírio lubrificante, piscar conscientemente quando você tem um tempo de tela ou um tempo de leitura, fazer um movimento de piscar de forma consciente para aumentar essa lubrificação e ter um intervalo, né? A cada 20 minutos, parar um tempo. Tentar equilibrar de alguma forma, já que não tem como, não é uma realidade, né? A gente não tem como fugir dela. Nas crianças hoje, na oftalmologia, para você ter noção, atualmente a indicação é 0 tela até 4 anos. A gente sabe que isso não é real, assim, no dia a dia das crianças. Mas antigamente antigamente era 0 tela até 2 anos. Agora a indicação mais recente é 0 tela até 4 anos de idade, né? Chega mães com crianças de 3, 4 anos no meu consultório. Ah, doutora, mas eu digo para ele parar e ele não para. Aí de vez em quando eu pergunto, mas quem foi que deu? Né? Porque a gente tem que pensar que o responsável ali é que tem que decidir, né? As crianças, infelizmente, não vão ter esse limite. Mas é isso. A gente vai precisar ficar atento para essas questões. Muito bem, agora 8h05 na Bahia. Doutora, a senhora está atendendo em Cacoajés? Dia de terça e quinta. Terça e quinta. Terça e quinta aqui no INCAR, em Santo Antônio, e dia de sexta em Cruz das Almas. Então, a doutora Ana Cecília está aqui, né, conversando, trazendo essas dicas importantes aí para os alunos, mas principalmente também para os pais, né? Sim. Eu quero aqui lhe agradecer e lhe convidar para vir mais vezes aqui falar, porque é um assunto que envolve a gente aí, tá no nosso dia a dia. Verdade. Muito obrigada, Léo, pelo convite, tá? E aí, na próxima vez a gente continua. Muito bem, muito obrigado.